Muito bem, nesse nosso levantamento histórico que estamos fazendo e percorrendo alguns estados do nosso país, cheguei à União dos Palmares, aqui onde existe o Quilombo dos Palmares. E aqui está o professor Gil, né, que nos acompanhou, nos mostrou todo este local aqui, que você está vendo, que é um local tombado pelo patrimônio histórico e que tem muita história neste lugar. E nessa investigação que fazemos da nossa história, da história do povo de Israel e do povo africano, e que somos todos irmãos e que somos todos vítimas de um mesmo criminoso, vamos falar assim para ser direto. O professor, aqui o que representa este lugar para a história do Brasil e dos brasileiros? Este local representa toda a força e toda a resistência do povo que lutou por nossa liberdade, que dera a sua vida para esse direito que a gente tem, que é o direito de ir e vir. Então, o Quilombo dos Palmares representa toda essa força do povo que lutaram, que deram a própria vida por nossa liberdade. E hoje está aqui no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, um dos símbolos mais importantes da história do Brasil, que é a Serra da Barriga, representa toda a força e esse legado da história de resistência do povo negro, lutando contra o sistema, contra a sociedade senhorial, que manda e desmanda num processo administrativo do nosso país. Então, e aqui nós temos uma imagem, aqui umas estátuas aqui, que representa quem são ali, professor? A estátua maior simboliza Gangazumba, apontando para o litoral, precisamente para o continente africano. A estátua menor representa Zumbi dos Palmares, apontando para dentro do Quilombo dos Palmares. Gangazumba aponta para a África, dizendo que a liberdade estaria na África. Zubim aponta para dentro do Quilombo dos Palmares, dizendo Zubim que a liberdade estaria dentro do Quilombo dos Palmares. Certo. E aqui estas construções aqui são São de origem? Essas construções são réplicas, né, em tamanho real da arquitetura africana e a indígena também. A gente temos arquitetura representando a arquitetura africana e temos as ocas indígenas representando Ali. a arquitetura dos povos originários, na qual todo esse povo, o branco, o índio, o negro, que viveram lutando em defesa da nossa liberdade, organizar esse complexo aqui, vamos dizer, esse local, que se tornou o grandioso Quilombo dos Palmares, um dos maiores símbolos de resistência do povo negro contra o Brasil colonial naquela época, contra a coroa portuguesa, a capitania de Pernambuco e os holandeses. Olha, professor Gil, aqui tu me falava anteriormente que todo este lugar aqui, olha, todo este lugar que você está vendo, aqui morreram quantas mil pessoas? Segundo alguns historiadores, aqui morreram praticamente 20 mil pessoas na batalha final, comandada por Domingos Jorge Velho, que foi financiado pela coroa portuguesa. Está aqui no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, está num ambiente onde foi lavado, irrigado de sangue dos nossos ancestrais que morreram lutando por nossa liberdade. E isso tudo era sob a ordem eclesiástica. É o que a gente tem que sempre frisar. Quem era o mandante, quem era o responsável por toda essa sangria, por todo este crime no Brasil e em todos os tempos. É importante que a coroa portuguesa seguia a ordem eclesiástica. É importante a gente frisar isso para saber quem era o mandante do crime. Isso mesmo. E tá aqui é vivenciar a história. Você que vem para Alagoas e não vem para este local onde estamos agora, não conhece a história do nosso povo. Então veio para Alagoas, vem para cá fazer a visita, para conhecer o local onde os seus parentes, seus familiares lutaram para que você hoje tenha esse direito, na verdade, tem esse direito de ir e vir. Você tem que conhecer a própria história, a história do Brasil, a história do nosso povo, a história das pessoas que morreram por nossa liberdade.
Você tem que entender que tanto os descendentes de Israel, que são uma grande maioria, como os descendentes africanos, como os descendentes indígenas, todos somos irmãos, todos somos um povo, vítimas de um mesmo mandante, de um mesmo criminoso, Roma. Um É abraço. isso, vem para cá fazer a visita para conhecer um pouco mais da história do povo quilombola.